Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Na live de hoje, nós vamos abrir uma nova série que eu estou começando, chamada Série Negócios. E nesta série eu vou começar a trazer de que maneira a espiritualidade do conceito em que temos hoje, que vivemos hoje, pode estar trazendo melhores resultados para os nossos negócios, para os nossos empreendimentos. E isto é bastante importante. O tema que vou tratar hoje é um tema em que eu vou comentar sobre clima organizacional da empresa e como a empresa pode estar usando dos conceitos de espiritualidade depois que foram aceitos pela ciência e hoje estão comprovadamente trazendo bons resultados em várias empresas, e colocar para vocês de que maneira isto acontece. Isto, então, eu diria assim, é muito pouco ainda utilizado aqui em nosso país, mas está crescendo a utilização. Nós temos aqui algumas poucas grandes empresas mundiais, multinacionais, que estão trabalhando, começando a trabalhar, ainda bastante tímidas, com relação a estes conceitos da espiritualidade colocada na empresa. Por que que isto é uma oportunidade? Eu diria que é uma oportunidade porque fará com que, no momento que você começar a levar aos seus colaboradores na empresa uma série de conceitos que são respeitados mundialmente, são conceitos estes bastante, digamos assim, fáceis de serem assumidos por nós, porque a nossa cultura aqui no Brasil é uma cultura voltada à cultura americana de uma maneira bastante forte, e então não há nada muito difícil de se trabalhar nesse contexto. Porém, existe uma série de peculiaridades, e aqui hoje eu vou trazer para vocês uma boa visão de como a coisa acontece e de como vocês podem começar a pensar em trabalhar nos seus empreendimentos, nas suas empresas, usando destes conceitos de espiritualidade que, como disse, hoje estão comprovados pela ciência, e até mais do que isso, a ciência os comprova sem trazer nenhum problema com relação às religiões existentes, aos dogmas existentes, às doutrinas, enfim, existentes. Esta teoria, que foi implementada em torno de 2005, ela traz no seu cerne todo um batimento com relação a se haveria algum tipo de problema com relação a estar derrubando algum dogma ou alguma doutrina ou trazendo alguma coisa que fosse contrária ao que nós conhecemos da parte de religião. E não há, de fato não há. Há pessoas que usam de religiosidade. Isso é uma coisa diferente. Isso são pessoas que, de fato, não seguem a religião. São pessoas que estão muito voltadas a uma doutrina específica, a alguns conceitos específicos, e não aquilo que nós temos nos livros das grandes religiões, que está aceito por praticamente todas, e agora também casa com aquilo que a ciência está trazendo. Então eu gostaria de começar falando desta oportunidade, levando em consideração que, na realidade, cada pessoa tem a sua espiritualidade. E quando nós vamos olhar para uma empresa, o que é esta empresa? É um conjunto de pessoas. Então, nós precisamos entender de que maneira vamos tratar dentro de nossas empresas, em nossos empreendimentos, estas pessoas. E para isso, nós precisamos conhecer bem este conceito que existe hoje da espiritualidade. De uma maneira muito rápida, eu vou colocar para vocês que nós, em nosso desenvolvimento, o homem em geral,
ele é um ser diferenciado, ele é o único ser que pode pensar. E ele começou a se desenvolver gradativamente, desde a época das cavernas, sendo que só lá no início do século XX é que ele se importou em buscar uma métrica para medir a inteligência das pessoas. Veja bem, nós estamos falando no início do século XX, pelos idos de 1905, 1906. Foi uma iniciativa na França que fez com que as pessoas fossem medidas pelo seu intelecto. E por aí se criou a inteligência intelectual. E todos, em empresas e que procuravam pessoas para fazer algum tipo de serviço, tinham para medir esta pessoa esta parte intelectual. Às vezes se adequava, às vezes nem se adequava, porque dependia mais de relacionamentos, onde entra um emocional, e o intelectual e o emocional são partes diferentes dentro de nossa mente. O intelectual está na parte consciente e o emocional está na parte subconsciente. Mas existe um momento em que eles precisam entrar em acordo. Para quê? Para estabelecer novas verdades, novos hábitos nas nossas vidas. E estas verdades e hábitos em nossas vidas dependem então de algo que faça com que este acordo aconteça. E o que nós estamos vendo hoje através da ciência está se confirmando cada vez mais pesquisas, mais resultados nos mostrando estas possibilidades, é de que a inteligência espiritual, ela começou, como disse na época de 2005, mais ou menos, a ser divulgada, e ela traz o conceito de que a inteligência espiritual é que fará com que a parte do intelecto e das emoções entrem neste acordo. Por quê? Porque ela traz conceitos que permeiam no mundo inteiro com relação a como você deve se portar, o que você pode usar e de que maneira você vai ter melhores resultados em tudo que você fizer. Então, retroagindo um pouco, nós estávamos falando que as empresas são constituídas por pessoas, e as pessoas, cada uma tem a sua vivência na espiritualidade. Devemos levar em consideração que ainda é muito baixo o nível de espiritualidade na população da Terra. Realmente é baixo, nós estamos falando em algo aí em torno de 20%, mas conceitos e não prática, e não desenvolvimento de coisas onde são usadas estas, digamos assim, esta parte espiritual. Nós, homens, somos imagem e semelhança de nosso Criador. Isso a ciência traz e mostra que é sempre assim, quando se trata de seres. E por ser imagem e semelhança do Criador, com ainda um advento de poder se multiplicar, crescer, nós fazemos então um papel de governar. Governar porque temos a inteligência, como disse, para que esta massa crescente de população de seres humanos tenham uma expansão. Esta expansão é uma expansão, é um crescimento que é necessário, porque nós estamos, assim como o universo, que é a grande criação, nós somos apenas parte dele, nós somos parte do todo, assim como o universo também está se expandindo. Então, resumindo, nós temos uma inteligência intelectual, nós temos esta inteligência na parte chamada consciente da nossa mente, e nós temos no subconsciente da nossa mente o tratamento das emoções. Estas emoções e esta parte da razão, do raciocínio, do intelecto, elas são hoje mediadas por uma terceira inteligência que está sendo agora colocada
a conhecimento público que a ciência trouxe no começo deste século XXI, e é a inteligência espiritual. Então, se nós seres humanos temos a inteligência espiritual, nós precisamos começar a entender de como poderemos usá-la e como fazer para que a gente retire desta inteligência espiritual resultados melhores em nossas vidas, encontrando um sentido em nossas vidas definitivamente, para que você então possa ir avançando. Isso no contexto pessoal. E no contexto então empresarial, numa empresa, num empreendimento, num grupo de pessoas que tem algum tipo de objetivo na vida. O que precisa ser feito? É que este grupo seja criado de uma maneira em que você tenha a maior quantidade possível de pessoas que estejam representando a espiritualidade como um todo. Para que você entenda um pouco melhor, uma das métricas que nós temos para medir a espiritualidade hoje é através da personalidade das pessoas. Então as pessoas, se nós pegamos, por exemplo, o modelo de Holland, elas têm uma determinada classificação em 720 possibilidades de serem classificadas. E estes grupos, eles serão mais ou menos espiritualizados a partir do momento que o somatório das pessoas que formam o grupo tenham personalidades complementares, se complementam. Então, é tranquilo com relação a entender este conceito e saber que hoje, pela ciência, nós podemos estar medindo nossa espiritualidade e formando grupos de pessoas que têm estas personalidades complementares. Por que é necessário isso? Para que você tenha um resultado melhor, mais harmônico. Você vai ter um grupo bastante coeso, que tenha praticamente todos os tipos de personalidade, ou muito próximo de todos os tipos de personalidade, com certeza encontrarão medidas e maneiras de fazer com que os resultados que eles busquem aconteça de uma maneira mais acelerada do que se fosse apenas pessoas que se juntaram e que não compartilham das mesmas coisas. Então a oportunidade está aí. A oportunidade está em você começar a entender esse contexto da espiritualidade do lado científico e começar a aplicar na sua vida, em primeiro lugar, para que depois você aplique na sua empresa, no seu empreendimento, na sua família, onde você quiser. Isto é muito, muito importante e está crescendo a utilização destes conceitos no mundo inteiro, numa razão bastante interessante, bastante elevada. No Brasil ainda temos poucas pessoas tratando disso e nós podemos então, os que começarem a tratar este assunto, que investirem nesse assunto, começarem a montar grupos tipo unidades de negócios em suas empresas que trarão resultados que nunca antes foram alcançados. Agora, para isso precisamos entender como a espiritualidade faz com que as pessoas, ao serem agrupadas, possam trazer melhores resultados. Isso vai acontecer, como disse e repito agora, através da complementação das personalidades dentro de uma certa unidade de negócio. Existem coisas que você vai poder compreender a hora que buscar um aprofundamento em relação a de que maneira as coisas acontecem. Mais que isso, você precisa saber quem você particularmente é aqui na face da Terra. Mais ainda, saber o que tem que fazer. Você tem que ter um propósito, e este propósito você vai colocar, e ele é praticamente universal, e esse propósito é de servir. Você vai ter que servir as pessoas todas que têm contato com você. Você precisa, então, estar colaborando o tempo inteiro com todas as pessoas que estão ao seu lado, para que você possa ter um relacionamento onde a sua frequência
será uma frequência, uma vibração alta. E as vibrações altas trazem a você o bem-estar. E por trazerem o bem-estar, vocês estarão então trazendo para o grupo o bem-estar. E os resultados aparecerão. Isto é líquido e certo, como se diz, né? Pois bem, então a oportunidade está aí. E nós precisamos trabalhar com esta oportunidade. É interessante chamar a atenção que isto não é um modismo. Eu recordo que muitos anos atrás, quando estava em 1990 aproximadamente, fazendo um curso na multinacional que trabalhava, houve toda uma procura pela reengenharia dos negócios. Na verdade, quando a gente se aprofunda e começa a estudar a reengenharia dos negócios, ela traz aspectos de como você vai mudar os processos que você tem utilizado na sua empresa. Processo para a finalidade que você está, digamos assim, buscando. Mas era um nome bonito para alguma coisa que sempre existiu. E assim, nós temos muitas situações em que os nomes bonitos estão aí. Mas, de fato, de concreto, o que você consegue com estes nomes bonitos? Você consegue muitas vezes, durante um determinado período, portanto não é nada permanente, sim temporário, ter alguma modificação, ter alguma, digamos assim, levantar um pouco o ânimo da equipe, o clima organizacional da empresa. Mas isso, para se sustentar, é difícil, porque o pessoal não vai continuar praticando se todos praticarem e se aquilo trouxer a ele no particular também um crescimento. Porque o crescimento, ele não pode ser só da empresa e os funcionários estarem todos eles desconectados desse crescimento. Os funcionários precisam crescer, assim como a empresa precisa crescer. Lembrem quando eu falei ainda há pouco de colaboração? É só através da colaboração que o ser humano na face dessa terra vai conseguir de fato crescer. Se ele não proceder assim, ele não vai crescer. Então, precisamos prestar muito atenção com relação a se dedicar a entender isto que está acontecendo agora. Até porque nós estamos na transição de eras. Nós estamos saindo de uma era chamada da informação e passando por uma era chamada era da intuição. E é aí que a gente começa a ver que, num determinado momento, esta convergência de religião com ciência nos leva a começar a entender, e já está comprovado pela ciência, que nós temos um poder em nós que digamos assim, um DNA que vem do nosso Criador, que ele está em nós. E este poder nós precisamos saber usar. E é este poder que fará com que a gente consiga, na era que está entrando da intuição, de fato desvendar e começar a se conectar com o Criador da maneira que sempre foi necessário. Mas isso está num desenvolvimento que levou vários anos e estamos chegando agora no começo desse processo. Então, o que vocês precisam começar a prestar atenção é de que a conexão com o Criador, ela está cada vez mais estudada e cada vez mais divulgada. E isto te levará a resultados que não são temporários. Isso fará com que você crie hábitos em suas vidas, que vocês tirem verdades que foram implantadas na cabeça de vocês no passado, desde quando nasceu até hoje tem muita coisa aí que não são mais necessárias ou que não podem mais ser utilizadas porque contrariam, por exemplo, as leis universais. As leis universais, elas precisam ser entendidas por nós que queremos adentrar nesta dimensão onde a espiritualidade permeia e faz com que a gente possa estar realmente indo para o lado da nossa essência. Nós somos espíritos.
né? Isso está comprovado, é isso que a ciência está comprovando. Temos um corpo e temos uma mente para gerenciar esse corpo com relação a esse espírito enquanto estivermos aqui. Mas veja bem, houve um desenvolvimento muito grande da ciência nos 15 últimos anos e hoje a parte prática disso está sendo trazida para as empresas. Vamos voltar às empresas então. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de que até mesmo de maneira inconsciente, para nós que vemos de longe, determinadas empresas já empregavam muitos desses conceitos da espiritualidade. De que maneira eles fizeram isso? Eles fizeram, por quê? Porque seus usos e costumes estavam mais desenvolvidos do lado espiritual. Eu trago aqui para vocês um exemplo em que eu participei de um grupo empresarial chamado Tata. É um grupo de Mumbai, indiano, que foi fundado em 1868. E de lá para cá só cresce, só cresce. Atua hoje em 17 áreas. Eles têm de hotéis a toda a distribuição de chá, há uma série de coisas que aparentemente não tem ligação, mas o conceito deles é que tudo é parte de um todo, tudo está ligado. E essa, digamos assim, separação destas áreas, elas existem para que o homem possa entender melhor um pouco as coisas. Mas o âmbito espiritual dos indianos, já naquele ano de 1868, ele começou a gerar este agrupamento e hoje nós temos este grande grupo, o Tata Group, na verdade, atuando, como disse, em mais de 17 áreas. E para que vocês tenham uma ideia, pode ser que vocês nem os conheçam, mas a Land Rover é hoje um produto que eles fabricam na Inglaterra, assim como outros produtos que estão sendo distribuídos, eles estão sendo trabalhados por estes indianos. Aqui no Brasil eu trabalhei com eles durante praticamente 1 ano e meio. Eu fui um dos executivos da parte da área deles de tecnologia de informação e estava trabalhando com desenvolvimento de processos nas áreas bancárias, voltadas à TI, a tecnologia de informação. Mas uma coisa me chamou a atenção quando eu fui chamado para assumir esse cargo. Eles me colocaram há 15 dias, eu não estou falando de 1 hora e de um bate-papo, 15 dias para estar dentro da empresa, visitando cada parte, cada departamento daquela empresa onde eu ia trabalhar, daquele, digamos assim, local físico que eu iria trabalhar, mas muito mais que isso. Eles me contaram, não só a mim, como a todos que entraram naquela época, toda a história do grupo. Então, quando você entra num grupo e você começa a entender qual é a sua história, o que é a visão deste grupo, e se você entende qual é a missão do momento deste grupo, e mais ainda, os valores que o grupo tem, e você se identifica, é um local que você entra e começa a ter prazer em trabalhar. Você é aceito já de uma maneira diferente da maioria das empresas que a gente conhece. Então, eu me identifiquei com o grupo e fiquei durante 1 ano e meio lá, porque era um contrato específico de executivo para a época. E na saída me convidaram para continuar, mas eu já estava fora do mercado de trabalho e não quis dar continuidade. Eu estava cansado de viajar e, mais uma vez, um novo contato, um novo país, toda uma, vamos dizer assim, uma cultura diferente para aprender, e eu já vinha de várias outras, então resolvi parar com relação a dar continuidade ao trabalho com eles. Mas isto é um diferencial. Você tem que admitir
que há uma preocupação deles em durante 15 dias te mostrar o que eles são, o que é a visão que eles têm, o que está te esperando naquela posição que você vai começar a realizar algum tipo de trabalho, para que você tenha prazer naquilo. E dentro do grupo havia sempre as reuniões de integração das pessoas. Então, quando eu entrei, e mesmo durante esse período que eu fiquei por lá, várias reuniões foram feitas para integrar, desde a pessoa que fazia o café, numa determinada seção de um departamento, até os altos executivos. Todos se conheciam, todos estavam preocupados em saber se as pessoas estavam bem, se havia alguma dificuldade. Isto é servir, isto é propósito, isto é espiritualidade. Então, este é um primeiro exemplo que eu dei para vocês. Posso dar mais, eu quero dar mais 2 exemplos. O seguinte é que vocês devem conhecer, evidentemente, a Microsoft. Microsoft revolucionou o mercado de computadores. O próprio Bill Gates, que é um dos seus fundadores, ele, num determinado momento, ao falar que ainda ele projetava um computador pessoal na casa de cada pessoa, foi chamado de maluco, de doido. Mas ele focou algo na sua vida e foi atrás para fazer com que aquilo acontecesse. Ele creu que poderia fazer aquilo. E quando nós entramos nesta esfera da espiritualidade, você pode ter certeza, você faz o que você quiser fazer na sua vida. Mas, é claro, você não pode ir contra a natureza, você não pode estar não focando, não dando tudo de si para que aquilo se realize. Isso é uma força de vontade, o foco, que fará com que você, inclusive, se focar mais e mais, acelere a possibilidade de estar concretizando os resultados que você projetou. Bill Gates não só conseguiu isso, já tocava num lado, mesmo de maneira, acredito eu, não consciente, já conseguiu fazer algumas profecias que ele fez com que de fato acabassem acontecendo. Ou, se não ele, participou fortemente desse processo que levou a isso. Pois bem, eu estive durante um período em Seattle fazendo um trabalho nos Estados Unidos, onde está a matriz da Microsoft. E durante esse estudo que eu estava fazendo com a Universidade de Seattle, nós tivemos a possibilidade de passar 3 dias visitando a parte administrativa da própria Microsoft. Eu estou falando aqui de 92, 93, alguma coisa por aí. Naquela época, era impressionante a maneira como as pessoas colaboravam entre elas. Me chamou a atenção. Eu trabalhava numa multinacional aqui, onde a gente desenvolvia processos para empresas melhorarem resultados, uma série de coisas. E pela primeira vez lá eu vi pessoalmente implementado um sistema de colaboração entre todos. Não tem um funcionário que quer ser superior ao outro ou está disputando uma vaga. Não, cada um assina um contrato com relação ao que está se responsabilizando, colocando prazos, colocando uma série de coisas que ele vai brigar, lutar para entregar naquele prazo. E entregando no prazo, ele continua fazendo o trabalho. Vocês pensam que o turnover é grande? Não. É tudo muito bem orquestrado. É tudo muito bem, digamos assim, levado para um lado de colaboração. As pessoas ali, elas têm prazer em trabalhar naquela empresa. E nós chegamos num ponto que o próprio, digamos assim, sócio principal, que é o Bill Gates,
alavancou tanto dinheiro no mundo, mas tanto dinheiro no mundo que pegou o lado espiritual do processo. E hoje é um dos maiores filântropos que nós temos conhecimento e que está trazendo uma série de benefícios a locais e, enfim, outras partes do mundo onde não há a condição de uma vida de qualidade como tem nos Estados Unidos. Então, o que ele pode proporcionar, ele está proporcionando. Então, mais uma vez, é uma empresa que vale a pena conhecer mesmo, mas conhecer lá dentro e verificar como ela vem se desenvolvendo. Vou finalizar falando um pouco, e um pouco mais rápido também, sobre a Amazon. Nós estamos falando de Jeff Bezos. Jeff Bezos, ele criou todo um conceito que muitos falaram, é para ele ganhar dinheiro. É claro, precisa fazer com que o dinheiro entre através do que ele entrega de si, para que aquele dinheiro entre, do seu conhecimento, do que ele vem desenvolvendo, para fazer com que ele flua. Porque a lei universal que fala com relação a dar e receber é, primeiro dê. Se você der e der do seu coração, você der porque realmente está dando aquilo, não porque vai levar alguma vantagem ou porque está pensando em outra coisa, não. Você vai receber de volta com acréscimo de um delta positivo. E então o que acontece? Quanto mais você dá, mais você recebe. Este fluxo você não pode interromper. Então, estes homens que eu citei, no caso Bill Gates, que eu citei até agora, e mais Jeff Bezos, eles estão num crescente que aparentemente não tem onde vai parar. Eles continuarão crescendo até o último suspiro da vida deles. Bezos, diferente de Gates, ele olhou toda uma comunidade de pequenos empreendedores e começou a criar um sistema, que é a Amazon, onde todo mundo tem a chance de se trabalhar realmente bem focado, não contrariar nenhuma das leis dos países, as leis universais, enfim. Ele dá um espaço para que você venda o seu produto lá. E você vai ter visibilidade mundial de imediato. E isto vem avançando. Então você encontra lá, desde da venda de livros, que é o mais comum, que a maioria sabe que tem por lá, a carros, a automóveis, a aviões, a coisas muito específicas. Por quê? Porque ele está aberto para que todos ali possam usufruir daquele sistema que ele fez. Aí algumas pessoas sempre falam, mas ele ganha muito dinheiro com isso. Ele pode ganhar dinheiro com isso e deve ganhar dinheiro com isso para que possa fazê-lo fluir e cada vez trazer mais pessoas com prazer de trabalhar com ele. Isto é importante. Isto é que está ligado a todos esses processos que eu estou falando aqui com relação à espiritualidade. Colaboração. Colaboração é chave. Infelizmente, muitos de nós estamos ainda querendo competir. Competir dentro de casa, competir na empresa, competir no mercado. Este caminho não levará você a lugar nenhum. Nós estamos hoje vivendo uma era, está começando esta era, em que a colaboração é a chave. Vamos voltar lá à nossa empresa, então, para concluir essa conversa. Então, quando eu disse a vocês, nós vamos falar sobre a cultura organizacional versus a espiritualidade, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: cada pessoa, cada ser humano tem um nível de espiritualidade. Infelizmente, no geral, é considerado baixo. Mas existem pessoas que se destacam. São pessoas que onde põem a mão, os resultados aparecem. Isso não é por acaso. Isso é porque estas pessoas são colaborativas. Então imagine você trazer estes conceitos todos de leis universais, explicar como para cada um dos seus funcionários
atuam as faculdades superiores mentais, ativá-las nele e fazer com que ele tenha prazer em trabalhar na sua empresa, porque ele vai de fato conhecer a sua visão, a missão e, principal, ter os mesmos valores que você tem. Se você coloca uma pessoa muito boa na sua empresa, mas que não tem os valores que você tem, ela não vai dar resultado, porque haverá muito conflito para ser resolvido. Então, o que eu falo agora para que a gente encerre essa live de hoje, que é a primeira da série de negócios que eu estou falando com vocês? Procurem compreender melhor o que significa esta era da intuição, o que significa realmente fazer parte de um todo e, portanto, você precisa estar sempre em expansão com este todo para que você não fique desarmônico ao processo, né? E comece digamos assim, a se desintegrar no processo. Se você realmente começar a olhar para esse lado, começar a investir, o que eu sugiro? Faça um plano de transição, faça uma experiência na sua empresa, pegue uma unidade de negócios e trabalhe isto que eu comentei com vocês aqui hoje. Trabalhe através das personalidades, de maneira que elas se complementem e não virem competidores dentro dessas unidades. Ao se complementarem, você vai obter melhores resultados na sua empresa. Quando você obter esses melhores resultados, você precisa reconhecer que este pessoal está crescendo e te trouxeram melhores resultados. Então dê a eles o que eles merecem. Leve a eles um quinhão do que este resultado te aportou, para que cada vez mais eles se unam à sua visão, se unam à missão da sua empresa, e você vai crescer na busca de resultados cada vez melhores e usando da espiritualidade, que é a chave que nós temos hoje para nos desenvolver de uma maneira bem mais perene e não temporária. Nós não estamos falando de modismo, nós estamos falando de relacionamento entre pessoas. Isto é chave para que as coisas fluam. E eu termino então falando a vocês que nós precisamos realmente entender muito melhor o que significa o nosso Criador, entender muito melhor o que significa a conexão com o Criador, a intuição que nós recebemos. Muitos recebem e não sabem nem identificar. Então tudo isto você precisa começar a olhar com olhos de buscar prazer na sua vida e na vida de todos aqueles que o cercam. Então, eu termino por aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário comigo, alguma pergunta, podem usar o direct aqui do próprio Telegram, ou no Facebook também estou presente, vocês podem utilizar o Messenger, e assim, enfim, poderemos nos comunicar se houver interesse por parte de vocês. Mas este é o momento, espiritualidade é chave, e eu agradeço então pela participação de todos vocês, e também ao Criador, que me possibilita trazer isso para vocês neste dia de hoje, um dia maravilhoso que vivemos.